Oi, gente, tudo bom? Estamos retornando com mais um review numa nova Bíblia para nós conhecermos juntos, certo? Essa daqui foi meu irmão que deixou aqui para mim e eu vou conhecer ela junto com vocês, certo? Você arrumando aí o canal para ficar sempre voltado apenas para a palavra do Senhor, que é o nosso foco diário. Vamos lá. Hoje eu trouxe para vocês essa Bíblia sagrada, certo? Ela é pequena, como vocês estão vendo. Vamos pegar aqui a régua para nós medirmos mais ou menos aqui. Deixa eu levantar um pouquinho para vocês darem uma olhada. É de 0 a... Ela tem 10, 11 centímetros e meio, certo? Quase padrão de livro comum. E de altura ela tem 16 e uns 3 centímetros, certo? E 11,5 de largura. Então, esse é o tamanho dela. Vamos abrir aqui, diz Bíblia Sagrada, Nova Almeida, Sociedade Bíblica do Brasil. Aqui de lado tem a SBB, né, que é a sigla de Sociedade Bíblica do Brasil. Aí vem o símbolo, que é uma aliança, Nova Almeida atualizada. A capa vocês podem ver que é como uma terra germinando uma plantinha, coisa mais muito linda, com a terrinha mostrando, né? Ela é toda panorâmica, eu não vou abrir muito para não quebrar, mas vocês estão vendo que ela é panorâmica, quer dizer que é a capa toda completa, né? E é flexível, né? Não é capa dura, ela é flexível a capinha dela. Aqui atrás, né, tem uma pequena palavra de saudação, que também embaixo tem dizendo o código de barra, rádio Bíblia, que deve ser, né, uma rádio da SBB. Ouça agora, que quem tem QR Code, vocês conseguir buscar o QR Code aí, ó, pode, não sei se pega, né, tem umas que pega, outras não. Semeando a palavra que transforma a vida, Sociedade Bíblica do Brasil, aqui é o símbolozinho dela, né, a Bíblia em cada casa. 75 anos, de 1948 a 2023. Minha visão tá boa, hein? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Salmos 33, 12, página 430. Vou mostrar lá a página para vocês. E vamos ler aqui. Somente uma palavra pode transformar. A Bíblia Sagrada reúne histórias e conselhos úteis para todos os momentos da vida. São ensinamentos e reflexões com os quais podemos repensar nossa maneira de ser e de agir. É verdade. Nesta edição, você vai encontrar mais de 100 textos bíblicos selecionados, com destaque para valores chaves para a família, para a igreja e para o país. Leia, viva e compartilhe a Bíblia Sagrada em seu dia a dia, começando pelos temas e passagens destacados nesta edição. E, amém, né? Então, linda a Bíblia, né? Então, vamos abrir, gente. Vou reprisar. Eu estou conhecendo essa Bíblia agora com vocês, né? É atualizada da Almeida. Vamos lá. Vamos abrir a capinha dela. É flexível, como eu disse, bem fininha. Aqui, nós já vimos que é a primeira folha, a Bíblia Sagrada, Nova Almeida, Sociedade Bíblica, Barueri, São Paulo, vocês estão vendo aqui, né? A maioria de São Paulo. Maioria de São Paulo, né, gente? São Paulo é muito grande. Vocês já foram em São Paulo? Conta aí. Eu já. Lá. São Paulo, né? Semeando a palavra que transforma vidas. Aí aqui tem a ficha técnica, como eu sempre mostro para vocês, né? O endereço da Sociedade Bíblica, a Nova Almeida atualizada, a tradução de João Ferreira de Almeida, a revista atualizada. Aí aqui diz que, né? Aqui diz, o círculo tem sido usado no cristianismo como símbolo da eternidade, pois não tem princípio ou fim. Assim, por mostrar a perfeição e continuação, também representa a vida eterna. Baseada nisso, a SBB adotou um círculo estilizado para identificar a edição Revista Atualizada de Almeida e agora a Nova Almeida atualizada, apontando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Hebreus 13, 8. Edição e diagramação Sociedade Bíblica do Brasil, todos os direitos reservados. Aqui é a ficha catalográfica que todo livro deve ter, certo? É o ISBN, é um registro. É impresso na gráfica da Bíblia. Aí vem aqui a página dos índices, como eu já mostrei para você.
para vocês, em outras. Aqui vem a apresentação, Palavra de Deus, base para a família, a igreja e a sociedade, né? Vem em romano aqui, parece um IV, 4 e 5, né? IV, página IV, né? Aí aqui vem livro, aqui ó, Antigo Testamento, Novo Testamento. Antigo Testamento, aí vem os livros, a abreviação do livro, o capítulo e a página. Gênesis, abreviação de Gênesis GN, capítulos. São 50 capítulos que o livro de Gênesis contém, né? Contém. E página 3. Então, aí a página você vai ver logo aqui. Vamos lá para a página de cá. Por isso que eles colocaram em romanos, eu acho. Aí começa aqui. Página 3, o primeiro livro de Gênesis. Aqui. Já a gente chega lá. E aqui embaixo a mesma coisa, Novo Testamento, o livro, as abreviações dos livros, a quantidade dos capítulos de cada livro tem, e as páginas onde nós encontramos. Aí você diz, mas às vezes eu não tenho essa habilidade de saber qual livro é antes e depois de quem. Gente, até eu esqueço, por favor, né? A gente acaba esquecendo, até mesmo aqueles que praticam muitas vezes acabam esquecendo. É muita letra, muitas palavras, muitas colocações. Não devemos esquecer os preceitos, os mandamentos, o amor do Senhor. E o que eu faço também? Às vezes eu vou lá, então, onde fica Joel? Aí eu vou lá, Joel, sei que é no Velho Testamento. Isso eu não esqueço. Quais são os livros do Velho e os livros do Novo Testamento? Aí Joel, JL, são 3 capítulos só, bem pequenininho, aí 690. Aí o que vocês podem fazer? Vocês procuram aqui, ó, na página que tem aqui, ó, no cantinho, no meio. No cantinho é a quantidade de cada capítulo que vai passando. Então, a gente viu aqui, Joel 690. Aí vamos procurar. Estamos em 300, 633, 645, 600 e... Quanto a gente viu? 90, não foi? Amós... Ó, vamos voltar para ver? Joel 690, aqui. Obadias, Jonas são os pequenos profetas, os profetas menores que falam, né? Todos são grandes no Senhor, mas que diz pequenos porque a história foi contada resumida, né? Digamos assim. Não pouca e nem menos, mas resumida. Joel, achamos, tá vendo? 691, 690, 691. E aqui ele tem os 3 capítulos, ok? E assim você procura aqui na página, vendo o índice aqui, para quem não sabe, estamos revendo, e procura assim. Se a Bíblia de vocês pode estar diferente, pode estar no canto, pode estar embaixo, eu não sei, gente, como é geralmente é em cima, né? Mas a colocação da fabricação, da numeração de página, pode ser no meio, no canto, sei, depende. Mas aqui, nessa daqui é central, na parte superior, né? Inferior embaixo, superior em cima, ok? Lateral são os lados, ok? Então, vamos lá. Vamos seguindo. Aqui estamos conhecendo juntas. Eu também não conhecia essa daqui, é nova. Apresentação. A nova Almeida atualizada é resultado de uma profunda revisão e atualização da consagrada da tradução de Almeida, particularmente do texto de Almeida, revista atualizada, que a minha também é revista atualizada, muito boa, né? Assim, é a que eu mais uso. Então, assim, aí vem, né, a peculiaridade da Nova Almeida, eles dizendo alguns pequenos lapsos encontrados no texto de Almeida, foram corrigidos. Eles vão, assim, conforme o olhar deles, de tradução, de facilitar algumas palavras para as pessoas entenderem, aí eles sempre colocam numa versão, assim, diferenciada. Não estão tirando nada da Bíblia e nem colocando esse, só mudam a colocação da ortografia do português para poder a pessoa entender melhor, viu, gente? Aí aqui vem Palavra de Deus, base para a família, igreja e sociedade. Aí fala sobre amor, aí tem os versículos, fala sobre educação, tem os versículos voltados para educação, para esperança, fé e confiança, honestidade, humildade, integridade, justiça, paz, perdão, sabedoria e prudência. Aí tem mais uma paginazinha, solidariedade, trabalho, união, verdade. Aí começa o Antigo Testamento, certo? Legal, gostei, bacana. O mais importante, assim, para um novo, digamos, alguém se converteu agora, ou os adolescentes estão precisando de uma Bíblia, você vai lá, presenteia, que é o que eles estão fazendo lá, né? E já facilita, orientando eles, você quer sobre educação, sobre isso aí, vê no índice, logo no início da palavra aqui, né? E você vai ter uma orientação, sem ninguém estar perto, mas a tua Bíblia vai estar te orientando aí, te orientando assim, a palavra de Deus para a família, igreja e sociedade. Você diz,
Ah, eu queria ler mais alguns versículos sobre paz. Aí você abre aqui na palavra, logo no início da sua Bíblia, a palavra de Deus, se você tiver dessa, né? Desta aqui que eu tô com a minha aqui na mão. Aí paz, né? Aí você vai lá ver o número 6:24 aí, Salmos 4:8 e lê. Bacana. Então aqui seguimos o Velho Testamento, Gênesis, o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, a criação do universo. No princípio, Deus criou isso. E assim vai os capítulos. Não tem no meio dela, nem no rodapé, nem em cima, em todas as páginas, as referências para mostrar que tem outro versículo falando da mesma coisa. Tem o número 1, número 2, pequenininho, número 6, indicando que são os versículos. E o capítulo são os grandes, certo? Para quem está aprendendo agora, eu já falei isso várias vezes no meu canal. No primeiro vídeo, né? Mostrando a minha Bíblia. Tem o capítulo, são os grandes, tá? E são esses grandes aqui. Capítulo, se chama capítulo. Cada capítulo são os números grandes. Capítulo 3, capítulo 4. E os versículos são pequenininhos. Tem aqui uma numeraçãozinha. Deixa eu ver se eu aproximo para você ver. Aqui, ó. Bem na pontinha da caneta. Tem o número 1, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver agora. Deu para ver agora? Ó, número 1 aqui, tá vendo? Aí vai descendo. Aí tem número 2. Aí vai. Pode ser que ele esteja no meio aqui, o 3, ó. O 3, aí são os versículos, certo? Não esquece isso aí, não. Quando o professor disser assim, abra Gênesis capítulo 3, versículo 1, aí já sabe que é o primeiro, mas versículo 5, aí vai descendo lá e procura, aí não tá na sequência, mas tá aqui no meio, ele tá aqui no meio, aqui do ladinho, porque aí elas aproveitam o espaço para poder ir fazendo a colocação dos versículos e tudo caber direitinho. E assim vamos, seguindo aqui para nós olharmos mais, né? Vamos adiantar mais, porque lá você já sabe que os livros têm uma sequência. Aqui é o livro de Jó. Já passamos aí Salmos, Livias. E aí vem o Novo Testamento. O Novo Testamento também é a mesma coisa, mesmo sentido da linha que eles fizeram. O Evangelho segundo Mateus, a genealogia de Jesus Cristo. Essa eu já vi esse subtítulo, coisa. A genealogia de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo, a genealogia que vem, né, conforme chegou até Maria. E aqui vem Lucas, tá vendo bem pequenininho, aqui tem essas referenciazinhas que a genealogia de Cristo é um texto que pode conter outros livros. Então, quando contém um outro livro falando desse texto, da nascimento, da genealogia, aí eles colocam a referência aqui, ó, tem Lucas 3, de 23 a 38. Aí vamos lá para Lucas 3, 21, um dos 4 primeiros livros de Mateus, certo? 3 aqui, ó, 3, 28. Vamos ver, aqui, ó, a genealogia de Jesus Cristo. Tá vendo aqui? Mostrei agora para vocês. A genealogia de Jesus. E aqui tem o quê? Mateus, capítulo 1, versículo 1 a 17. Viu a referência aqui embaixo? Que eles relacionam, olha, quer dizer que esse texto também é dito por Mateus, lá no início do Novo Testamento, e também dito por Lucas, e assim vai, entendeu? Por isso que vocês vão ver algumas partezinhas assim, ó, Mateus MT, Marcos MC, que a tentação de Jesus fala em Mateus e Marcos, entendeu? João pode citar alguma coisa também, vocês veem de João, e assim vai. Só para vocês entenderem, eu estou mostrando, ok? Então, vamos lá, tá certo? Vamos continuar assim, passando, porque todo mundo sabe que a Bíblia tem sua sequência de livros, do Velho Testamento e do Novo, então não vamos nos demorar muito, né? Para o vídeo também não ficar longo, que essa Bíblia é curtinha, mas a palavra dela é essencial porque é igual a todas as outras, do início de Gênesis ao final de Apocalipse. E já chegamos aqui em Apocalipse com os capítulos, os títulos e pronto. Ela encerra aqui no capítulo 22, certo? E aqui embaixo diz, ó, tá vendo? A bênção. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém, né? Que estejam conosco mesmo. Então, aqui encerramos de mostrar. Ela é grossinha, ó, tá vendo? Dá 2 dedos. É grossa, mas é leve. O papel é bem fininho. Tá? Tem um cheirinho de novo. Eu gosto do cheirinho. O papel é delicado, como eu já falei desses papéis em outro vídeo. E você pode ler a letra
Dá para ler uma letra razoável, não é nem tão pequenininha, nem muito grande. Ó, se aproximar, você vai ver que dá para ler muito miudinha, nem consegue fazer esse zoom todo em uma câmera de celular. E ela é linda, ela é branca por dentro, é papel branco, e leve. E pode colocar dentro da sua bolsa também para não molhar e proteger. Botar uma capinha de tecido, quem sabe fazer aquelas capinhas de tecido para proteger, né? E cuidar da sua Bíblia, cuide da sua Bíblia, tá bom? Essa eu ganhei, ela é costurada, tá? Geralmente é brochura que chama, né? Toda a Bíblia é, toda a Bíblia. E amei conhecer a Bíblia, amei meu presente, certo? É minha, mas se Deus tocar no meu coração de eu doar para alguém próximo a mim, né, gente, eu não posso doar para longe, de sentir no coração e ver quem precisa de uma Bíblia dessa próximo a mim, né? Então, muito obrigada por vocês estarem comigo acompanhando essa Bíblia linda demais. Ela não tem fitinha como as outras, é simples, né? Mas a palavra maravilhosa de Deus. Abrindo um texto para nós lermos, né? Eu vou aqui mostrar para vocês o versículo que está aqui para nós abrirmos juntos. Salmo 33, 12. Vamos lá, vamos abrir Salmos. Abrindo bem Salmos. Vamos para 33, aqui bem pertinho. Como eu tenho o costume de terminar lendo o versículo da versão dela. 33, 12. E o título diz: Louvor ao Criador e Senhor. Diz assim: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Olha aqui, ó. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Quem é o povo? O povo somos todos nós, aquele que crê que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, nosso amado Pai eterno. Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra e do universo, como dizem aqui, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei falar dessa Bíblia hoje, isso é maravilhoso. Muito obrigada, meu irmão que me presenteou, né? E que Deus abençoe a cada um de vocês. Não deixe sua Bíblia guardada, se você tem ela pequenininha, ou grande, ou média, ou de estudo. Não tem problema. Pegue sua Bíblia, leia um trechinho, abra ela, medite, siga com ela sempre, tá bom? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo sempre, gente. Beijinho.